Ok, a gente está estudando aqui as prisões criminais no Simplifica Direito. Já vimos as prisões em flagrante que se resolvem ou com a concessão da liberdade mediante fiança da autoridade policial, do delegado de polícia, ou se resolve com a manutenção dessa segregação pelo delegado de polícia. Quando assim ocorra, o que vai ser possível é um pedido judicial que será protocolado, que será distribuído por dependência a um inquérito policial então instaurado com a prisão em flagrante, que vai visar a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança do acusado ou o relaxamento da prisão em flagrante por algum defeito formal do auto de prisão em flagrante delito, por algum defeito formal do APFD, como se chama, como é abreviado esse auto de prisão em flagrante delito. O pedido de liberdade provisória, é bom que se diga, ele não precisa ocorrer. Pela nova dogmática do Código de Processo Penal, basta que exista a prisão em flagrante para que o feito seja remetido imediatamente ao juiz de direito, para que o juiz de direito ratifique ou não a decisão do delegado de polícia, para que o juiz de direito, de ofício, conceda a liberdade provisória ou não a conceda. E aí o Código de Processo Penal é bastante enfático. Para o caso do juiz de direito não conceder a liberdade provisória, ele deverá fazer o que com a prisão em flagrante? Ou substituí-la por uma outra medida cautelar não privativa de liberdade, ou seja, que o juiz aplique a regra do artigo 319 do Código de Processo Penal. O que diz essa regra? Que é possível substituir a prisão em flagrante ou a prisão preventiva pela limitação de final de semana, internação em estabelecimento médico hospitalar, colocação de tornozeleira eletrônica, restrição de direito, recolhimento domiciliar, etc, 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 etc. Se nada disso for possível, se a substituição da prisão do acusado não for possível, porque não é eficaz substituir essa prisão por nenhuma outra das medidas previstas no artigo 319 do CPP, dada a gravidade do delito ou dada a periculosidade do agente, se é impossível substituir a prisão em flagrante por alguma medida não reclusiva cautelar, se é impossível a concessão da liberdade provisória do indiciado, do autuado, do suspeito, por qualquer motivo, então o juiz de direito, isso é o que diz o Código de Processo Penal, deverá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Porque aí então, e só aí, cabível a decretação da prisão preventiva. Atenção, não é a decretação da prisão preventiva que vai encerrar as chances do seu cliente. Não quer dizer que após decretada a prisão preventiva, o advogado não possa postular novamente a concessão de liberdade provisória ou que não possa postular, não possa impetrar habeas corpus no tribunal de origem contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Isso é perfeitamente possível. Só que se cumpre aqui uma etapa dessa fase pré-processual, pré-ação penal, que acontece, que deflagra, que surge com o cometimento em tese desse delito. A partir do cometimento em tese desse delito, o Estado, o juiz, tem que dar uma solução, tanto para o seu cliente, tanto para o acusado, tanto para o autuado, suspeito, quanto para a sociedade. Ele tem que explicar o que ele vai fazer. Eu preciso acautelar a sociedade. Eu acautelo essa sociedade com o indiciado em liberdade?
Sim, perfeitamente. Vou conceder a liberdade provisória por flagrado com ou sem fiança. Não, é impossível acautelar a sociedade, apurar o crime, né, prevenir futuros danos, o acirramento, o agravamento desses futuros danos, simplesmente colocando o indiciado, o suspeito, flagrado em liberdade. Então eu vou fazer o quê? Eu vou substituir essa prisão em flagrante por alguma medida não reclusiva, por alguma medida que não seja de prisão e que permita o acautelamento da sociedade sem a necessidade da segregação corporal do suspeito. Eu vou aplicar aí a regra do artigo 319 do CPP e aplicar uma medida cautelar diversa da prisão como substitutiva dessa prisão. Agora, nem isso é possível. Eu não consigo substituir, porque o crime é muito grave, porque há a possibilidade do réu fugir, do indiciado fugir, do indiciado foragir, do indiciado intimidar testemunha, destruir documento, intimidar perito, subornar perito, enfim, migrar para o exterior, colocar nome falso, tirar passaporte em nome falso, ou lesionar mais ainda a sociedade, ou prosseguir delinquindo, colocando em risco a ordem social, acirrando, agravando os perigos para a ordem econômica com as consequências dos seus atos criminosos. Neste caso, não é possível a concessão da liberdade provisória, não é possível a substituição da liberdade da prisão por outra medida cautelar menos gravosa e não reclusiva. Então será o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Diligência que está prevista no Código de Processo Penal, que só poderá ocorrer naquelas condições, naquelas hipóteses previstas nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Sem essas condições, sem essa motivação judicial, o juiz não pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, nem poderá, num ato isolado, a pedido da autoridade policial, a pedido do promotor de justiça ou a pedido da vítima, não poderá decretar a prisão preventiva se não estiverem presentes os requisitos previstos na nossa lei processual. Quais são esses requisitos? Em primeiro lugar, indícios de autoria e provas da existência do crime. Observem, senhores, que o legislador penal brasileiro, processual penal brasileiro, não que nós sejamos brilhantes em nossa técnica legislativa, mas nestes primórdios, na época da edição do Código Penal, na época da edição do Código de Processo Penal, nós copiávamos assim, vergonhosamente, caudalosamente, escancaradamente, o direito penal italiano. É praticamente uma situação de Ctrl-C, Ctrl-V. O nosso Código Penal, de 1940, é italiano. O nosso Código de Processo Penal, idem. Então, assim, como a técnica legislativa do direito da Península Itálica é muito boa, nós temos uma técnica legislativa digna de nota, muito embora não abrasileirada, quase que reproduzida. E, lá nos artigos mencionados, quando se exige alguns requisitos, algumas condições sine qua non, algumas condições sem as quais a prisão preventiva não pode ser decretada, a lei fala em indícios de autoria e provas da existência de crime. Por que não fala em provas de um e provas de outro? Ou indícios de um e indícios de outro? Por um motivo muito simples. Se eu falar de prova da autoria, eu vou admitir que eu já tenho certeza dessa autoria, então para que processo criminal?
Para que ação penal? A certeza da autoria eu só vou ter com o término da instrução por ocasião da sentença terminativa de mérito. Se eu não tiver essa certeza, se eu tiver uma dúvida razoável, eu não posso concluir pela autoria. Isso lá no final do processo, depois de colhidas todas as provas, diante do que a gente chama de juízo, atenção, juízo de cognição exauriente. Ou seja, eu já revirei, remexi, revolvi toda a prova. Aí sim, eu acho que o Zezinho é o culpado. Eu tenho certeza que o Zezinho é culpado. Mas eu não tenho isso quando eu vou decretar a prisão preventiva ou quando eu vou converter o flagrante em preventiva. Eu não tenho isso. O que eu tenho é um juízo de cognição sumária, um juízo de impressão. Eu acho que pode ser o Zezinho que cometeu o crime. Basta isso. É um indício, é uma condição provável, é uma condição, atenção, é uma condição provável, mas ainda não provada. É o indício. Então, basta o indício de autoria. Atenção que nós temos dois pilares que sustentam o processo penal. A autoria e a materialidade. Ok? A autoria é o quem foi, whodunit. A autoria é o quem foi. Então, assim, Zezinho pode ser o autor desse crime. E a materialidade? O que é a materialidade, gente? Já ouviram falar de corpo delito? Ou de ACD? O corpo delito é a materialidade. O que é corpo delito? O que é materialidade? São os resquícios físicos do cometimento do crime. Então, se é homicídio, a materialidade é o cadáver, o corpo delito é o cadáver. Se é tráfico, a materialidade é a droga, o corpo delito é a droga. Preciso só de indício de autoria, mas já materialidade eu preciso de prova. Eu preciso do cadáver no homicídio, da droga no tráfico, né, na comprovação da lesão nas lesões corporais, no caso de estupro de vulnerável, da comprovação física do cometimento dessa ação libidinosa por parte do agente. Eu vou precisar sempre de ter corpo delito. Mesmo para as hipóteses que eu não precisar de corpo delito, e essas hipóteses estão previstas no artigo 167 do Código de Processo Penal, ainda assim, o Código de Processo é muito claro quanto a isso, e fala que quando impossível a obtenção do corpo delito, quando impossível a prova técnica da materialidade do crime, essa prova técnica poderá ser substituída pela prova oral, pela oitiva de testemunhas, mas só diante da impossibilidade. E não é isso também que permite a concessão da prisão preventiva. Para a concessão da prisão preventiva, você tem que realmente ter indícios de autoria e provas da existência do crime, provas da materialidade. Mas basta isso? Não, não basta isso. A prisão preventiva é a prisão cautelar por excelência. Para que possa se dar a prisão preventiva, tem que haver uma emergência, tem que haver uma urgência que não permita, que torne processualmente inviável a manutenção da liberdade do indiciado ou a devolução da liberdade a este mesmo indiciado. Decreta-se, portanto, a prisão preventiva quando? Quando a liberdade do indiciado, do suspeito, do acusado, do réu, seja um perigo para a instrução criminal ou para a vindoura aplicação da lei penal. Quando exista risco que o acusado prejudique a prova, destrua a prova, conspurque a prova, impeça a correta instrução da ação, do processo, a busca da verdade real dentro da ação penal, se veja comprometida com o acusado em liberdade, porque ele vai destruir provas, ele vai sumir com documento, ele vai subornar perito, ele vai intimidar testemunha.
É isso que autoriza, ou a soltura dele vai gerar um clima de beligerância, de hostilidade social, diante da prática de um crime grave, uma sensação de impunidade abjeta, nojenta, asquerosa, que prejudica o bem comum, a paz social, ou os efeitos econômicos da ação criminosa do acusado se posterguem no tempo, ou seja, o sujeito suspeito da prática de crime de colarinho branco, que consiste no quê? No caso, evasão de divisas. Ele solto continua evadindo divisas. O cidadão é suspeito da prática de crime de corrupção passiva, né? Ele é um servidor público recebendo propina para, por exemplo, né, fraudar laudos. Ele solto, investigado, denunciado, sendo processado, ele continua recebendo propina para fraudar laudos. Nesses casos, é cabível a prisão preventiva para evitar que o processo criminal se torne inútil, para evitar que o processo criminal não resolva a situação, não apure a verdade, não solucione a pendência, não recupere a tessitura social ferida pela prática do crime e nem puna o criminoso. Por isso que é cabível a prisão preventiva. Atenção, atenção. Vocês vão ver na lei de crimes hediondos, na lei de tóxicos, que a prática de crimes hediondos ou análogos hediondos, que a prática de crime de tráfico de drogas ou de associação para o tráfico, como entendem alguns, é um crime que não admite concessão de liberdade provisória, que não admite que a prisão preventiva seja revogada ou seja negada, porque são crimes hediondos. O que o legislador penal quis, com esses dispositivos, explicar que, preso em flagrante o cidadão acusado da prática de crime hediondo, preso o cidadão acusado da prática de crime de tráfico, ele não poderá ser solto enquanto aguarda o julgamento da ação penal. Muito bem. Depois de muita celeuma, muita discussão, muito ir e vir dessa matéria nos tribunais, pouco a pouco se jurisprudenciou, se sumulou e se criou um precedente poderoso, a ponto de extirpar essa observância, essa obrigação legal da própria lei de crimes hediondos. Se entendeu o quê? Que há um princípio constitucional que paira sobre esses dispositivos que eu já mencionei, que prepondera e paira, e é mais poderoso que a lei, o próprio Código Penal, que é mais poderoso que a lei de crimes hediondos, que é mais poderoso que a lei de tóxicos. Esse princípio constitucional é o princípio do livre convencimento motivado, é o princípio do devido processo legal, é a garantia constitucional de decisões judiciais fundamentadas. É a garantia constitucional de obrigação de prolação de decisões judiciais fundamentadas, que deriva do princípio do devido processo legal, ou seja, como ele poderá recorrer? Porque uma decisão judicial embasada em nada, embasada no vazio, ela não desafia recurso hábil, porque é uma decisão nula, porque ela fere o princípio da garantia constitucional do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, do livre convencimento motivado das decisões judiciais. Portanto, já se entendeu que não importa o que diga a lei de crimes hediondos, não importa o que diga o Código de Processo Penal, não importa o que diga a lei de tóxicos, sempre será possível a prisão preventiva quando vigentes, seja qual for o delito, quando vigentes as circunstâncias que autorizem essa prisão e conforme preconizadas nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Seja crime hediondo, seja não hediondo, seja crime de tráfico, não seja crime de tráfico. Ao contrário, caberá, raciocinando sob a mesma ótica, só que em sentido oposto. Ao contrário, caberá a liberdade provisória sempre que não existirem os motivos ensejadores da prisão preventiva
preconizados nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ou seja, aqueles artigos são um manual de instrução para dizer se cabe ou não cabe prisão preventiva. São alternativos os tópicos que admitem essa prisão no Código de Processo Penal. Ou seja, não é necessário que existam todos eles. Basta que exista um, ou outro, ou outro, ou outro. Não são requisitos cumulativos. Existentes esses requisitos, converte-se a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou decreta-se a pedido de autoridade policial ou do promotor de justiça, ou decreta-se isoladamente a prisão preventiva. Não existentes esses requisitos, concede-se a liberdade provisória do acusado, autorizando o acusado a responder em liberdade ou substituindo a prisão em flagrante por uma medida cautelar não reclusiva nos moldes do artigo 319 do CPP.